Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações e mais um encontro, Grupo Instrumento de Esperança, em que eu, Anne Afonso, Sérgio Magro e Marcelo Ribeiro estamos aqui com o nosso foco na disciplina, na luta, em mais um Evangelho, Instrumentos de Esperança, fazendo os nossos estudos. Na sequência, hoje falaremos do capítulo 23, Estranha Moral, os itens: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai e sua mãe e seus filhos. É um capítulo que a gente deve se ater, a ler, a buscar entendimento, porque parece um capítulo bem contraditório à fala de Jesus. E todos nós, já antecipadamente, nós sabemos da necessidade de buscar o Evangelho do Cristo, buscar essa paz íntima que traz a palavra do Mestre, né? Que patrocine, como diz aqui a lição do sinal verde, um sinal de segurança, de consolo, de afago ao nosso coração, às vezes vivendo tantas intranquilidades neste mundo aqui que estamos vivenciando, de provas, expiações, esse vasto mar. Olha que linda a linguagem de André Luiz, sinal verde, de vibrações que permutam todos os dias, e o nosso pensamento ele deve buscar essa conexão indestrutível com o Evangelho do Cristo, porque queiramos ou não, nós somos como ondas, né, que vão e vêm. Então precisamos permutar esse nosso pensamento, essa nossa conexão com o Evangelho de Jesus, buscar o Evangelho, as traduções, o que vem Jesus nos exemplificar. E é um momento de amor para nós, para a nossa essência, e para que nós possamos dividir isso com os nossos companheiros. Mas então, diz aqui Jesus nessa estranha moral: uma grande multidão caminhava junto a ele, e voltando-se a eles disse: se alguém não vem a mim e não odeia, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos e seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não poderá ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Os Evangelhos de Lucas 14, 25 a 27. E depois na sequência ele diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Evangelho de Mateus 10, 37. Certas palavras com certeza nos trazem até um assombro, essa instrução de Jesus que nos afasta dessa questão de buscá-lo, porque ele está dizendo: aquele que ama mais o pai, mais a mãe, os seus familiares, nos parece realmente uma moral estranha. Como pode fazer uma linguagem, trazer uma linguagem tão contraditória, um ser de luz com esse potencial, nosso co-criador, como nos fala Emmanuel, que ajudou na construção do nosso planeta, que trouxe a mensagem de amor e perdão e de caridade, nos dizer uma fala tão contundente, uma expressão categórica, que não seríamos dignos de amar e chegar a seus pés se não nos afastássemos desse sentido de buscar e não odiar, né? Uma palavra pesada. Mas vamos lembrar que a linguagem hebraica que foi traduzida para os nossos evangelhos atuais, esse inclusive foi traduzido por Herculano Pires. Temos outros evangelhos que são traduzidos por outros escritores. Enfim, a expressão da linguagem da época hebraica, ela teve uma transformação, porque a linguagem hebraica, o vocabulário era pobre. Então muitas palavras tinham um teor de linguagem parecidas, linguagens simbólicas, como eram trazidas naquela época. Então quando ele diz: se alguém vier a mim e não odiar o seu pai, os seus filhos, a sua mãe, ele aqui está dizendo no sentido de menos valor, de amar a menos, de potencializar
que o amor de Deus e de Jesus tem que ser o de essência, de conexão, de luz, e não justifica nós virarmos as costas para as coisas do céu e ficarmos só nos atermos às questões da matéria, aos nossos elos de parentela espiritual, material, que seria com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, e o que comumente nós fazemos. Vivemos mais na vida material, damos tantos valores às coisas da terra e esquecemos de dar valor às coisas do céu. Assim como ele também fala, mais à frente nesse capítulo, a recomendação do significado do camelo, que não pode entrar no buraco da agulha, né? Aquele que não odeia a sua vida neste mundo não a conserva para a vida eterna. Então parafraseando as frases, né, desse evangelho, das escrituras antigas, que tem as suas traduções: abandonar sua mãe e seus filhos, no sentido de darmos valores adequados, sem nos esquecer que os valores reais são os valores que são direcionados a Deus, nosso Pai, a Jesus. Então é uma maneira de interpretar. Jamais que Cristo, Jesus, teria uma intenção de nos convidar a odiar, muito ao contrário. O Evangelho de A a Z, ele veio potencializar essa questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nos amando, nos entendendo, vamos até o Cristo, potencializando, pegando a nossa cruz, que ele diz aqui, e seguindo, entendendo a sua linguagem, não deturpando a sua linguagem, entendendo o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos exemplificar, sabendo da necessidade da paz íntima, da segurança, que nós possamos nos conectar nessas vibrações de amar, sim, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que estão conosco nessa jornada encarnatória, mas aprendendo, sim, a ter Deus na nossa essência divina, a Jesus como nosso irmão maior, e dar a Ele aquele valor sábio de vida eterna, de preciosidade do Evangelho, refazendo sempre o nosso coração nessa conexão com o alto, porque a vida aqui material é passageira, e vamos ter outras famílias espirituais, outros elos de ligação, como fala também o Evangelho, né? A família material, a família espiritual. Então que nós possamos amar, sim, a nossa família, mas nunca desonrar o valor do amor de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, e que possamos ter uma música maravilhosa para finalizar o nosso Evangelho. E até a próxima. Graças a Deus. Graças a Deus.